Bom, vamos então para o nosso segundo bloco de questões. A quarta questão está aparecendo aí na tela. Duas pequenas esferas idênticas, positivamente eletrizadas com carga Q e 3Q, são colocadas a uma distância d no vácuo, originando-se entre elas uma força de intensidade Fe. Em seguida, as esferas são postas em contato e afastadas a uma distância 2d. Determine, em função de Fe, a nova intensidade da força elétrica de repulsão. Muito bem. Aqui estou representando essa situação, a situação descrita agora há pouco, na nossa questão. Então vejam, temos aqui uma situação que eu estou chamando de antes, contato e depois. Então vamos explicar o que a questão está dizendo. A questão está dizendo que numa dada situação, num dado momento, eu tenho duas partículas, essa partícula aqui da esquerda com carga Q e essa partícula da direita com carga 3Q, separadas por uma distância d. Bom, nesse momento aparece uma força de repulsão que vale Fe. Isso é o que a questão diz. Essas partículas, essas cargas, são então postas em contato. Aqui está. São postas em contato, depois afastadas novamente, só que dessa vez afastadas por uma distância que é o dobro da primeira distância, 2d. Vai aparecer de novo uma nova força entre elas, só que essa força, claro, tende a ser menor. Eu estou representando esse fato por essa setinha menor. Tende a ser menor do que a primeira porque a distância aumentou. A lei de Coulomb, a gente sabe, ela é uma lei do inverso do quadrado da distância. A força diminui quando a distância aumenta. Muito bem. Então, devemos calcular esta força F aqui e ver quanto é que ela vale em função dessa. É isso que a questão quer. Bom, antes, no entanto, devemos notar que aqui, nessa situação do meio aqui, onde acontece o contato é uma forma de eletrizar um corpo. Uma daquelas formas que a gente comentou na primeira aula. Portanto, as cargas irão apresentar, essas partículas irão apresentar novos valores de carga. E como é que a gente calcula esses novos valores? Bom, o novo valor de carga para essa situação de contato, onde essas partículas são idênticas, ou seja, têm a mesma dimensão, acontece assim. O novo valor de carga para cada uma das partículas será calculado da seguinte maneira. Pegue a carga, o valor algébrico de cada uma, some e divida pelo total de partículas presentes. No nosso caso, a gente tem duas partículas, uma com carga Q, outra com carga 3Q, e a gente divide isso por 2, já que eu tenho duas partículas. Então, quando eu fizer Q mais 3Q, isso aqui dá 4Q. Dividido por 2 dá 2Q. Esse será o valor de carga de cada uma das partículas. Portanto, essa partícula aqui agora vai ter uma carga cujo valor é 2Q. Do mesmo modo, essa daqui também. Se nós tivéssemos 3 partículas envolvidas, somava a carga das 3, dividia por 3 e assim por diante. Pronto, então já sabemos qual é a carga de cada uma delas após o contato. Vamos agora aplicar a lei de Coulomb para cada uma das situações. Para a situação antes e para a situação depois. Bom, na situação antes, eu vou ter o seguinte. A força, a gente está chamando de força Fe, é igual à constante eletrostática que multiplica o produto das cargas. Então, a primeira carga valia Q, a segunda carga valia 3Q. Tudo isso dividido pela distância que naquele momento era d. Esse aqui eu posso escrever ainda assim. Esse 3 eu posso colocar aqui à frente e vou ficar com 3K, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, dividido por d ao quadrado.
Pronto, aí está a lei de Coulomb para a primeira situação. Quando as cargas são postas em contato e separadas por uma nova distância, a nova força vai ser K, só que agora cada carga vale 2Q. Então, 2Q vezes 2Q dividido, e agora também a gente teve uma alteração na distância. A distância agora dobrou. A distância é 2D. Bom, arrumando isso aqui, aqui em cima a gente tem 2 vezes 2, 4. Esse 4 vem aqui para frente. 4K, Q vezes Q, Q ao quadrado. E embaixo a gente vai ficar com 2 ao quadrado dá 4. E D ao quadrado vai dar D ao quadrado. Isso aqui, esse 4, você pode cortar com esse 4 aqui. Sobrou K, Q ao quadrado, que divide por D ao quadrado. O que é que nós temos aqui? A força Fe é 3K Q ao quadrado sobre D quadrado. A nova força é K Q ao quadrado sobre D quadrado. Portanto, o que nós vemos aqui é que a força Fe na primeira situação é 3, estou copiando aqui, vezes Kq ao quadrado sobre D ao quadrado. Mas Kq ao quadrado sobre D ao quadrado é justamente a nova força, depois que as cargas entraram em contato e foram afastadas. Portanto, Fe na primeira situação a força é 3 vezes maior do que na segunda situação, como a gente já esperava que fosse maior. Bom, mas para finalizar a questão pede F em função de Fe. Então, só para deixar da maneira como a questão pede, a gente escreve isso assim: F é igual a Fe sobre 3. Passando o 3 para cá. Aí está. A questão está finalizada. 3 pequenas esferas, A, B e C, com cargas elétricas iguais a 2Q, Q e Q, estão localizadas como mostra a figura. A intensidade da força elétrica exercida por C sobre B é de 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Qual a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então, vamos ver no nosso quadro. Esquematizando a situação, a gente tem toda aquela situação da leitura: a carga A, a carga B e a carga C, as distâncias envolvidas e os valores de cargas envolvidas. Vamos representar essas forças aqui no desenho. Então, a questão diz que B sofre uma força por causa de C, que tem esse valor. Vamos representar esta força aqui. Muito bem, essa força tem esse valor aqui, 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Né? Essa força que B sofre por causa de C. Bom, para eu calcular a força resultante sobre B, eu tenho que saber agora qual é a força que B sofre por causa de A. A força resultante sobre cada uma das partículas depende de outras duas partículas. Bom, então, no caso, a partícula A está distante da partícula B por uma distância que é o dobro dessa distância aqui. Então, nessa situação aqui, é de se esperar que a força que B sofre por causa de A seja menor, tenha uma intensidade menor, já que a distância aumentou. Então, vou representar isso aqui assim, como também uma força de repulsão. Portanto, o que nós queremos aqui é o seguinte: olhando para o desenho, nós temos duas forças opostas que têm a mesma direção, né, e sentidos contrários. Logo, a força resultante aí, nesse caso, que é o que a gente quer, a força resultante sobre B, é a soma vetorial das forças, da força que B sofre por causa de C, mais a força que B sofre por causa de A. Mas em módulo, já que essas distâncias, já que os sentidos das forças estão representados aqui, a gente tem que, em módulo, a força resultante
em B, nessa situação, já que as forças têm sentidos opostos, é simplesmente a diferença da força maior com a força menor. Aí está. Portanto, como eu já tenho o valor da força que B sofre por causa de C, basta que eu calcule a força que B sofre por causa de A. Como é que nós vamos fazer isso? Bem, vamos fazer isso assim. Vamos primeiro escrever a lei de Coulomb para essa situação, para a força que B sofre por causa de C. Bom, nós sabemos, portanto, que esta força é K, o valor da carga associada à partícula B, que é Q, vezes o valor da carga associada à partícula C, que também é Q, dividido pela distância entre essas partículas, que no caso é D. Portanto, fica D ao quadrado. Arrumando isso, isso aqui vai me dar. E lembrando, essa força vale 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Vamos agora fazer a mesma coisa entre B e A. Bom, a constante é a mesma, as partículas não mudaram de meio, mas quando eu tomo B com A carga associada à partícula A é 2Q. Associada à partícula B continua sendo Q. Mas a distância também mudou. A distância agora entre as partículas nessa situação é 2D. Então é 2D ao quadrado. Bom, fazendo essas contas aqui, a gente vai ter aqui na frente o 2, que multiplica o K, Q vezes o Q vai dar Q ao quadrado. E aqui embaixo a gente vai ter o seguinte, 2 ao quadrado vai dar 4, e D ao quadrado vai dar D ao quadrado. Bom, isso aqui ainda pode ser reescrito da seguinte maneira. A força que B exerce em A, ou a força que B sofre por causa de A, é esse 2 com esse 4 aqui, dá para simplificar, dividindo por 2 em cima e embaixo. Então eu vou ficar com 1 sobre 2, 1 sobre 2 na frente, e sobrou aqui, ó, K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Pronto. Bom, força que B sofre por causa de C, colocada na lei de Coulomb, isso fica K, Q ao quadrado sobre D quadrado. E isso vale 8 vezes 10 a menos 2. Mas se você olhar aqui, Kq quadrado sobre D quadrado aparece aqui. Mas Kq quadrado sobre D quadrado, nessas condições, vale exatamente 8. Portanto, se eu substituir esses valores aqui, eu vou ficar com 1 meio que multiplica Kq quadrado sobre 2. Mas Kq quadrado sobre 2, olha aqui, é 8 vezes 10 a menos 2. Portanto, a força que B sofre por causa de A é, se a gente fizer essa conta aqui, 8 dividido por 2, 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Logo, agora, finalmente, a força resultante sobre B é a força que B sofre por causa de C, 8 vezes 10 a menos 2, menos a força que B sofre por causa de A, que é 4 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar como resposta 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Aí está.